E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos à análise da última partida do dia entre o Pragnananda e o Fabiano Caruana. É uma partida muito importante para o Caruana. O Pragnananda ele não tem praticamente uma chance, ele tem 6 pontos, mas se ele ganhar essas duas, ele ia para 8 que o pessoal tem hoje, né? E o Caruana tem uma chance de ficar com 8, de ficar em segundo lugar para decidir com chance de ser campeão na 14ª rodada e última, que é a próxima rodada. Então é muito importante, eu acredito que vai ser uma partida bem lutada. Mas bora lá, vamos ver que amanhã tem torneio. Praga tá de brancos, Caruana de negra, jogou E4, C5, e a siciliana, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, bispo C6, siciliana, né? Bispo por C6, D por C6, jogou D3, dama C7, cavalo de BD2. Eu particularmente gosto muito dessa posição das brancas. Eu sempre jogo um cavalo defendendo o outro aqui. Jogou E5. Tentar segurar o avanço aqui de D4, né? A4 aqui para impedir também aqui o avanço dos peões da ala da dama. Bispo E6, B3, bispo E7, cavalo C4, cavalo D7, cavalo G5, bispo por C4, B por C4, cavalo F8, dama G4, H5, dama F5, a dama tá ali insistindo ali. Não quer dar moleza as brancas voltarem. As negras voltarem, quer dizer. Bispo D6, roque, as brancas voltaram. Dama E7, dama H3. Podia ter jogado também cavalo F3. Aí jogou F6 para tirar o cavalinho. Cavalo F3. Aqui tem duas casas muito boas para o cavalo, né? Aqui está defendida, mas para pensar no futuro. E aqui também, né? G5, era. Mas se conseguir entrar aqui, ó, uma casa, olha assim, olha a casa pro cavalo. Hein? Tudo bem que vai ter que dar umas voltas para chegar aí, mas cavalo D2, cavalo E6, torre 1, G4, dama E3, roque, dama E2, torre de G8, Caruana, tá com a faca no dente. Cavalo F1, H4 e os peõezinhos avançando. Cavalo E3, cavalo D4, ameaçando a dama. Ficando numa posição boa aí, né? Dama D1, H3, G3, bloqueou os peõezinhos aqui.
Cavalo F3, cheque. Cavalo num lugar horrível. Esse cavalo vai ficar infernizando ainda. Se quiser, porque para tirar ele é só outro cavalo. Mas, deixa eu entrar a torre, né? Deu duplo, ganhou a torre. Dama por E1. Dama D7. Torre B1. Bispo F8. Bispo A3. Rei B8. Tirou o rei da mesma diagonal da dama. Dama E2. Rei A8. Rei G1. Torre H7. Dama D1. Torre da H G7. Rei F1. Dama D8. Rei E1. Dama E1. Torre G5. Aqui seria até melhor F6, né? Para defender o peãozinho, você libera esse bispo, né? Mas jogou torre B3, torre H5, torre B1, bispo D6, dama B2. Está um jogo extremamente fechado. Alguém vai ter que abrir, né? Esse cavalo branco tem uma ótima casa aqui, né? Não tem uma peça que tire daí. Não tem mais cavalo. Não tem mais as negras não tem mais cavalo. Lógico que tem uma vantagem. Tem uma torre por um bispo que é bem melhor, mas assim, ela não tem. E o cavalo aqui, o cavalo em F5 ia ser bem apropriado. Se for ver o cavalo, a melhor casa para ele é você ficar aqui mesmo. Mas vamos ver se ele vai jogar mais para frente. Vai, eu acho. Bispo C7, bispo C3. Vai impedir a entrada aqui do bispo aqui. Dama D7. Dama D1. Bispo D6. Ficou um peãozão, né? Esse bispo aqui é o típico peãozão, né? Tá defendendo. É igual você ter um peão aí no lugar. Dama E2. Ele mudou de lado, agora ele vai dar uma volta aqui. É uma boa alternativa explorar as casas pretas. B6 também era interessante, de novo, né? Voltamos aqui. F3. Agora, pelo jeito, o Prague resolveu abrir o jogo. Vamos ver o que vai dar. Damos para F3. Torre H7. Eita, agora foi cavalo F5 depois de 2 horas. Dama E8. A dama querendo entrar aqui. Bispo D2. A5 era tentado levar as peças, distrair um pouquinho aqui nessa ala, né? Porque todo o jogo está concentrado aqui em cima do rock das brancas, está ficando perigoso o jogo para as brancas. Jogou dama B5, quer trocar as damas, dama para H5, torre para H5. Rei E2, P6, Rei F3, torre H7, G4, bispo E7,
Rei G3. Bispo D8. Bispo E3. A5. Rei B3. Rei A7. Torre B1. Rei A6. Torre B2. Melhor seria talvez fechar aqui, né? Bispo H6. Mas jogou Bispo C7. Torre B1. Podia jogar Bispo F2 também. As brancas não devem ter interesse nenhum em abrir muito jogo, né? Porque vai ser complicado. As negras têm duas torres. Não vai ser fácil. Jogou. Torre B8. Aqui é um bom lugar para a coluna B. É um bom lugar para romper, né? Eu tenho um peão dobrado aqui. Tá complicado que tem aqui dois peõezinhos aqui guardando a casa B5, mas a casa B5 vai ser muito importante. Ele pode desdobrar os peões, né? Mas vamos ver como ele joga. Torre F1, B5. Ele fez isso mesmo, C para B5. Podia ter jogado C para B5, bispo por C5, bispo por A4. Cavalo E3, bispo D8 e o rei começa a andar. Bispo A3 tem que proibir esse rei de andar logo. O que acontece aqui? O rei não passa, né? Ele não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. Eu não sei como ele vai passar. Ele não passa, ele não pode vir aqui. Aqui, só aqui, ó, nas casas pretas. Que coisa, hein? Aí jogou bispo A3. Podia ter jogado cavalo C4, mas bispo A3. Torre C8. Aqui torre da H, B7 também ficava interessante. Daí forçar a trocar essa torre, né? Porque daí vai ficar torre bispo contra cavalo e bispo. Fica bem melhor pro caruano. Né? Aqui, por exemplo, eu podia jogar F2, torre F2, torre B1, rei para H3, rei G1, cavalo C4, cavalo C6, podia ter jogado também cavalo B8, torre A1, preparando a saída do bispo para algum lugar. Aqui, né, bispo F8 só. Aqui seria interessante também torre A2, né, aqui. Mas vamos lá, jogou a torre A3, bispo B4, torre A2, bispo E1, cheque, rei F3, torre B7, bispo B2, torre B5, C3,
Podia ter jogado G5, né? Tentar abrir os peões lá. Aí jogou C3, torre C7, bispo A1. As brancas estão sem esperança, né? Torre D7, D4, torre C7, cavalo E3, E por D4, C por D4, torre B3, cavando o cavalinho, rei F4 já saiu da cavada. Ele podia ter jogado E5, né? Mas também não adianta nada, né? A situação das brancas está terrível. Torre C1, E5, F por E5, D por E5, torre A1, torre por A1, torre por A1, bispo D2, e o peãozinho escapando, bispo por E3 cheque, desse torre por E3, rei F5, bispo C5, torre C1, rei B6, G5, bispo E7, rei G6, A4, torre C8, torre E3, torre E8, A3 e vai embora. As brancas desistem e vão lá pro clã. Rei B7, torre A5, torre 6 cheque, rei F7, torre A6, torre por A6, por A6, G6, A2, G7, A1 dama, dama também, mas cheque A2, e enfim, depois de praticamente 90 lances, 89 lances, o Praga abandona, também não tinha jeito, né? O Praga abandona e o Caruana encostou, está em segundo lugar, está o Cash com 8,5 em primeiro, Caruana, Naka e Nepo em segundo com 8. A última rodada vai pegar fogo. Vai ser muito legal a última rodada. Vamos só ver como é que vai ser. Faça suas apostas. Quem será que vai ser o campeão? Valeu, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, clicar nas notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que todos os dias eu coloco essas partidas que estão acontecendo e fora do torneio. E eu coloco. Nós estamos estudando livros. Então a gente pega o livro para estudar. Nós estamos estudando 100 finais que você deve conhecer do Jesus de la Villa. É muito interessante. Parei isso aí para ajudar nos estudos. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.